Então, vamos começar a nossa entrevista. Então, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro, né, Raquel, que essa entrevista é um trabalho de graduação da nossa disciplina, né, num projeto de extensão. Um projeto de extensão é uma maneira que a gente tem de devolver para a sociedade algo que a gente aprende na faculdade e devolver para a comunidade. Como a gente julga que o processo da Covid-19 foi algo muito marcante para nós como população, como família, como todo um conjunto mundialmente, a gente está coletando memórias de pessoas que passaram por isso e a gente começou pelos profissionais. E a gente, nosso grupo é responsável pelos profissionais de saúde. Então, eu, Ângela Henrique. Eu, Raquel de Mello. Nós vamos ser as suas entrevistadoras hoje. E tudo que você falar aqui, um dia, quando esse trabalho se consolidar, você vai poder verificar, você vai poder validar, omitir, pedir para que seja uma reescrita. E seus dados não vão ser usados para nenhum fim comercial. Tudo bem? Tudo bem. Então você aceita que a gente recorde, que a gente grave essa entrevista? Recorde, não, né? Grave. Sim, aceito. Perfeito. Então, Ana, qual é o seu nome completo, idade e profissão? Meu nome é Ana Maria Santana de Oliveira Chimendes. Eu sou profissional da saúde, sou auxiliar de enfermagem e hoje tenho 54 anos. E onde você nasceu? Onde você estudou? Eu nasci em outro estado, nasci em Itabuna, Bahia, mas vim muito cedo para São Paulo, com 2 meses. E eu comecei a trabalhar na área de saúde também com 20 anos, e aí me interessei para a parte da enfermagem, fiz um curso, formei e comecei a trabalhar na área desde 1992. Eu trabalho na saúde e desde 2003 eu trabalho como auxiliar de enfermagem. Perfeito. E como é que foi a sua infância, suas memórias de escola? Minha infância foi boa, né? Uma infância de altos e baixos, a gente passava por certas privações, mas tinha muito amor em família, muito respeito, muito trabalho árduo dos meus pais, né? E a gente como criança acabava ajudando também, né? Então foi uma infância feliz, sim. Perfeito. O core da nossa entrevista é a sua memória de 2020, né? A gente vai falar da Covid de 2019. Entendi. Okay? Então, quando a gente fala da pandemia de Covid-19, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Tristeza. Muito triste. Muito sofrimento de diversas famílias. Muitas perdas de grandes amigos. De muitos colegas de trabalho. De pacientes que eu cuidei desde do pai, o filho e o avô. Famílias que eu conheci que perderam seus entes queridos. Muito medo da minha parte para com os cuidados com os meus pais, os meus filhos e a minha família. Eu cheguei num ponto de dormir de máscara junto ao meu marido e ao meu filho pelo medo de transmitir essa doença, que a gente não conhecia direito, que havia um monte de preconceito sobre isso, né? Um falava uma coisa, outro falava outra. E até se surgir a vacina e uma explicação favorável, houve muito luto, muita luta também. A gente perdeu grandes amigos, grandes médicos, grandes auxiliares de enfermagem, grandes profissionais de saúde, pessoas que estavam na linha de frente, que hoje você dava tchau até o próximo plantão, e no próximo plantão ela não estava lá. Pessoas que entravam na ambulância e diziam assim: Ana, já já eu volto, é só uma gripe, e não voltavam mais. Familiares que a gente abraçava, muitas vezes a gente não ia nem no velório, porque a memória que a gente queria ter daquele ente que se foi era do dia a dia, das risadas, das bagunças, porque ser da saúde não é só cuidar, é ser cuidar também. Então a gente tem a nossa parte de estar aí comemorando os nossos momentos, né? Estar socializando, mas a Covid-19 veio, é um divisor de águas.
A gente esperava que o ser humano mudasse, que as leis mudassem, que o mundo acordasse para parar de pensar em si só. Mas o que aconteceu foi ao contrário. O que a gente viu foi divisão, foi afastamento. Infelizmente, a Covid-19 veio para mostrar um outro lado do ser humano, mas esse lado não era bom, esse lado não era humano, esse lado ninguém deveria mostrar. Então a Covid é uma ferida aberta. Hoje você coloca um curativo em cima dela, mas a cada dia você tem uma lembrança. Quando você encontra um familiar daquela pessoa que perdeu e lembra de você: oi, enfermeira, você cuidou do meu pai, mas ele não resistiu. Oi, enfermeira, você transportou o meu irmão, mas ele não resistiu. Oi, enfermeira, você fez o vídeo do meu pai falando com a gente, se despedindo, antes dele entrar em coma, mas ele não resistiu. Covid não significa resistência. Covid significa só perda. A Covid veio para dilacerar famílias, dilacerar corações. Então, eu gostaria de ter relatos bonitos, né? De bons momentos, de homenagens. Aquilo era só na televisão. Mas a vida diária era árdua. Eram 12 horas de plantão. Muitas vezes a gente só tomava o café e almoçava de pé. E você já subia numa ambulância para transportar alguém. Ou você auxiliava no momento de uma intubação de uma pessoa. Ou você abraçava um familiar que estava lá fora chorando e você mentia. Ele vai ficar bem, quando na verdade você sabia que não ia. Mas não dá para você olhar nos olhos de alguém e falar assim: ele vai morrer, ele não vai sair dessa. Então a gente abraçava e pedia a Deus que confortasse aquele coração, que abrandasse aquela dor, e que um dia isso passasse. Hoje nós estamos em 2026, não se usa mais máscara, não se faz mais nada em prevenção. Parece que tudo foi um filme. As pessoas não se cuidam mais, na verdade. Eu escuto muitos dizer: eu não tomei a vacina, enfermeira, porque eu não acredito. Ah, eu não dei na minha mãe, enfermeira, porque eu não acredito. Ana, isso é coisa que o governo faz para matar a gente, para matar o idoso. Olha a sandice que eu escuto. Hoje, 2026. Milhares de mortos, milhões de mortos no mundo. E eu ainda escuto isso. Dói lá no fundo do meu ouvido e lá no fundo da minha alma. Porque eu também fui acometida com o Covid. Mas Deus foi tão bom na minha vida, que eu não precisei de internação. Eu não precisei de ficar internada num hospital. Eu peguei o meu atestado, vim para casa e fiquei 21 dias longe do meu filho, só vendo ele pela janela. Porque eu fiquei 14 dias de afastamento e mais 7 dias observando para que eu não fosse desenvolver os sintomas da Covid. Então, o meu cuidado para com o próximo, para com os meus também, é muito grande. Hoje em dia, se eu estou gripada, se eu sinto qualquer tipo de sintoma, de uma gripe ou qualquer coisa, eu me previno, eu uso a máscara. Mas aí você escuta: ah, isso é bobeira. Isso é bobeira, Ana. A Covid já acabou. Não acabou, ela tá aí. Ana, você escuta esse tipo de discurso de colegas? Sim, escuto ainda. Tanto que numa sala de 5 profissionais de saúde, um usa máscara. E esse não sou eu. Por quê? Porque eu me preocupo só com o meu pai, que tem 88 anos, e a minha neta, que tem 1 ano e 9 meses? Não. Eu me preocupo com as pessoas que estão ao meu redor. Eu ando de ônibus, eu ando de trem, de metrô. E aí? E os desconhecidos, eles não merecem, né, serem lembrados, serem cuidados? Máscara é um cuidado. Álcool em gel fica aqui na minha estante. Todo mundo que entra, passa na mão. Isso daí ficou latente na nossa família. O cuidado de se cuidar para que os outros não adoeçam. Você mencionou que seu pai tem 88 anos hoje. Nosso pai, né? Na época do Covid, seu pai
você convivia com seu pai idoso e também sua mãe idosa, né? E seu pai e sua mãe não tiveram Covid. Sim, eles não tiveram. Tanto pelo meu cuidado como filha, pelo cuidado da minha irmã, né? Você, que é entrevistadora, foi uma pessoa muito cuidadosa também, e pelo cuidado dos netos. Muitas vezes eu recebi, fulana, eu posso ir aí ver seu pai, sua mãe? Não. Melhor não. Nós estamos na Covid. Ah, mas eu não tenho Covid. Quem disse? Quem sabe? Como você sabe? Como você sabe? Então é isso. Uhum. Já que a gente está lembrando dessa época que a gente dividiu junto, como que a pandemia alterou a dinâmica dentro do seu espaço pessoal e privado? Eu sei que houve modificação significativa no convívio familiar, você já expressou parte disso. E como você lidava com o medo de voltar para casa? Esse medo era diário. A cada hora que se passava, que estava terminando o meu plantão, eu sabia, eu vou ter que voltar para casa. Então o cuidado era esse. Chegar em casa, eu tirava minha roupa no cantinho da porta e corria para o banheiro. Ali eu me lavava, me secava e geralmente eu fazia o quê? Beijava meu filho. Mas eu evitei mais de estar com ele. Eu beijava meu esposo, mas eu evitei. Beijava meu pai, ficava mais perto, sentava mais perto. Mas até isso eu evitava. Porque eu tinha nojo dele, pelo contrário. Eu não queria que um dia alguém falasse assim, olha, ele morreu de Covid. Ah, mas foi a filha dele que passou para ele. Né? Eu não queria isso. A minha mãe estava doente, então eu só chegava na porta e falava, benção, mãe. E ela dizia, Deus te abençoe. E era isso que me protegia. Psicologicamente, quais foram os sentimentos mais latentes no início da pandemia? E, ao final, grande parte da população já tinha sido vacinada. Quais foram as dores que ainda permaneceram já lá no final, quando as pessoas já estavam mais livres, já estavam se confraternizando mais? Como que você via essa transição do medo extremo à redução, até um ano e pouco depois, a redução dos casos? Primeiro, as pessoas tinham medo de tudo. Depois que veio a vacina, muitos se vacinaram, o que eu percebi era assim, do medo ao auge do não nada. Não tenho nada, não tenho medo, eu quero viver, eu quero viajar, eu quero ir em festa, eu quero fazer tudo que eu não fiz naqueles anos da Covid. Mas isso sem se precaver de nada. Era como se não houvesse amanhã. Hoje eu vou curtir tudo que eu não curti na época do Covid. Pouquíssimos falavam assim, não, eu continuo me precavendo. Eu continuo lavando as minhas mãos e passando álcool. Eu continuo usando máscara quando eu vou falar com os meus pais idosos. Eu continuo tirando esse tabu que é a vacina. Porque o que aconteceu? A vacina veio e veio sinais e sintomas. Muitos foram alérgicos à vacina. É culpa de quem criou a vacina? Não. Não é. Cada organismo é organismo. Nem os dedos das mãos são iguais. E isso acarretou o quê? Eu não vou tomar, senão eu vou ter problema de trombose. Eu não vou tomar, senão eu vou ter problemas no coração. Muitas pessoas não tomaram por isso. Há aquelas que tinham a filiação partidária, porque fulano não fez, eu não vou fazer. Eu acredito que aquilo que ele fala é verídico. Já eu vejo assim que mais de 70% da população realmente se vacinou. Realmente foi atrás. Realmente se precaveu. Mas não é um todo, né? Então o Brasil tem que abrir mais os seus olhos para a conscientização. Esquecer o que está na televisão, o que fulano fala, e ir atrás da verdade. Como foi feita essa vacina? O Brasil é um dos maiores produtores de vacina do mundo. Mas tudo que é bom para o brasileiro é o que vem de fora. Até o Albert Einstein já visitou o Instituto Butantan. Mas tudo que é bom vem de fora. Não é assim.
O nosso país é muito desenvolto na área da saúde. E eu creio muito na medicina do meu país. Vem gente de fora. Há mães que vêm ter seus bebês aqui pela segurança que elas têm nas nossas maternidades. Há pessoas que vêm tratar o câncer aqui, porque aqui o tratamento é extremamente mais desenvolvido do que nos países da América Latina. Então a confiança no nosso país tem que ser latente, tem que estar no nosso coração. E a gente tem que fazer o nosso papel de estar sempre falando coisas boas. Porque é fácil você chegar no ônibus e falar assim, essa vacina aí é água. Eu escutei muito uma palavra muito bonita que se usa muito na área da saúde, placebo. Será que a pessoa sabe que é um placebo? Placebo é você dar uma água falando que é um remédio. E não foi isso que aconteceu. Nós desenvolvemos uma vacina extremamente forte e boa, gente. Né? Então, eu acho que é isso. Perfeito. Voltando um pouquinho lá no começo, né? Você foi março de 2019, né? Um pouco depois do carnaval, os casos começaram a explodir, né? Quando você teve dois momentos de contaminação. Sim. Qual foi a sua primeira vez? Quando, mais ou menos? Eu me contaminei mais ou menos em agosto do mesmo ano. Sem vacina ainda? Sem vacina. Agosto do mesmo ano, isso. Sem vacina. Ok. E a segunda vez? A segunda vez já era 2020, final de 2021. Eu já estava vacinada. O que eu senti foi os sintomas bem básicos. A febre e o mal-estar. Então eu passei bem tranquila. Foi muito tranquilo esse segundo momento. Porque eu já estava vacinada. E eu continuei com os cuidados até aquele dia. E mais ainda após aquele dia. A segunda contaminação foi igual à mesma. Os cuidados foram intermitentes. Lavagem das mãos, a medicação no horário certo, boa alimentação. E tudo dá certo. Agora falando um pouco do papel do Estado e da estrutura do seu ambiente de trabalho, que é, você trabalha num pronto-socorro, é isso? Exato. E numa instituição de auxílio a menores infratores. Exato. Exatamente, não vamos citar o nome aqui. Ok? Com relação à estrutura dessas duas áreas onde você presta serviço, o que você pode falar dessas estruturas com relação à Covid? Com relação ao Covid na área municipal onde eu trabalho, foi falho. Foi falho porque os profissionais não foram cuidados. Né? Ninguém trouxe o profissional para colher os exames. Olha, esses profissionais estão ali no meio. Vamos trazer eles para fazer a coleta para ver se eles não estão contaminados também. Né? Era assim, a gente ia atrás das nossas coisas. Muitos pagando exames caríssimos. Se autotestando. Ou então pagando clínicas e laboratórios para fazer os exames. Então faltou a acolhida do município. No estado foi o contrário. Assim que saiu a doença, que eclodiu no nosso país, trouxeram todos os funcionários para o exame e aqueles que foram diagnosticados foram afastados. O estado nos chamou e disse: as pessoas que têm diabetes, hipertensão e toda uma gama de doenças autoimunes foram afastados do trabalho por até 2 anos. Esse cuidado foi muito importante. Pessoas idosas com mais de 65 anos foram afastadas do trabalho. Isso foi muito importante, porque são pessoas debilitadas. No estado, no município foi o contrário. Se a gente tentava se afastar, o que a gente escutava era que assim, vai desfalcar. Você, o Ana Maria, era deixado de lado. O importante para eles era só Ana Maria, matrícula, tal. Era isso a importância nossa. Sim, perfeitamente. Ok? Como é interessante, né? A autonomia de um município que está englobado dentro do estado e uma esfera não consegue se inserir dentro da autonomia da outra. É estranhíssimo. Voltando aí um pouquinho também, quando foi possível perceber que a pandemia estava sob controle?
estava aparentemente. E qual foi a sensação que você teve quando essa percepção se tornou uma real? Depois que a gente começou a perceber que os hospitais de campanha, os covidários, muitos deles foram sendo fechados porque o Covid diminuiu bem, eu me senti um pouco mais segura. Mas isso não quer dizer que eu deixei de me cuidar. E a população em si foi tomando consciência que aquilo foi diminuindo também. Então, os hospitais, os pronto-socorros não tiveram tanta incidência de novos casos de Covid. Então a gente foi vendo que aquilo ali estava diminuindo. Então eu me senti um pouco mais segura. Né? Eu me senti também muito grata por ter passado por isso e estar viva para contar a história. Porque muitos colegas não tiveram essa sorte. Né? Essa bênção que eu falo. De estar aqui para falar, eu passei por uma pandemia e eu sobrevivi. Ana, você consegue mencionar pra gente um caso de solidariedade nesse contexto, algo do tipo de um ajudando o outro, algo pelo menos um pouco positivo no meio de tanta tristeza e desgraça? Olha, teve um caso que me marcou muito, foi a filha de um colega de trabalho. Ela mora nos Estados Unidos. E lá, tudo é de muito para os profissionais de saúde. Então, ela comprou 50 face shields, que é aquela máscara que vem na frente do rosto, e quase 2.000 máscaras N95, que é uma máscara de super proteção, e mandou para o pai dela aqui no nosso país. E ele distribuiu entre nós, auxiliares de enfermagem. Então, isso, eu me senti assim muito grata por essa menina também. Outro caso foi um senhorzinho, que a mulher dele, ele era meu paciente, na verdade ele se tornou meu amigo, porque eu conheci ele uma certa idade, ele tinha as filhas cresceram, eu conheci os netos. Quando ele fez 90 anos, eu fui na festa dele de 90 anos, e a esposa dele, com 83 anos, ela fazia máscara para distribuir. Primeiro para os profissionais de saúde e para quem quisesse depois. Então, isso faz com que a gente ainda acredite no ser humano. Tem o lado ruim de todas as pessoas. Mas isso é um bálsamo. A humanidade ainda dá certo. Bacana. Voltando para o início da pandemia, eu gostaria de saber que momento você percebeu a gravidade do que estava acontecendo? Se foi através da televisão ou no seu próprio ambiente de trabalho, que você percebeu que era algo que não seria passageiro, que seria duradouro, que ainda causaria muita dor? Quando que você teve essa impressão? A partir do momento que eu escutei na televisão que tinha um caso em Alphaville há dias atrás. E no plantão que eu fui trabalhar já tinha um caso. E esse intervalo foi só de 2 dias. Então eu vi, meu Deus, agora sim isso é verdade. Mas a partir do momento que eu escutei que havia casos na China, eu já comprei uma caixa de máscara com 50 unidades. Muita gente falou assim, você gosta da teoria da conspiração. Ou então você é muito afoita. Mas isso não importa. Então, quando as pessoas começaram a buscar usar máscara, eu já tinha as minhas. Então é isso, você tá escutando na televisão, que tá não sei na onde, tá tão longe, e 2 dias depois já tá perante você. Uma pessoa bem grave, que depois foi passada de emergência, foi entubada, era uma pessoa jovem de 26 anos, que estava vindo de um intercâmbio na China. Então você fala, sim, isso existe. E um assunto agora um pouco mais delicado, todo assunto é bastante delicado, mas como foi lidar constantemente com a questão da morte e do luto nesse ambiente? Assim, você acredita que em algum momento chegou a ser normalizado no sentido que os profissionais se acostumaram com aquela rotina de morte? Como que você enxerga essa questão, né, do luto
dessas perdas constantemente, né, fazendo parte do seu cotidiano? Na verdade, a gente não se acostumou. A gente não tinha tempo para sofrer. Porque hoje eu perdia um paciente com 26 anos e era doído. Mas daqui a pouco era um de 80, um de 15, uma mãe, né, uma avó. Então a gente não se acostumou, não. Até hoje a gente ainda sofre. Né? Se acostumar com a dor, talvez algumas pessoas consigam. Mas eu não consegui. Até hoje, quando eu me lembro, quando aparece alguma coisa nas redes sociais, lembrando aquela pessoa que eu perdi, eu ainda choro. Ah, mas já faz tanto tempo, mas a dor é latente. Ela tá aqui. Só tem um curativo aqui. E a gente procura pensar assim, que aquela pessoa deixou filhos. Então a gente procura sempre saber como que tá falando. Até hoje eu ainda tenho contato de ex-pacientes que eu perdi, de colegas de trabalho, falo com os filhos. Eu já pedi colegas de trabalho que hoje eles seriam avós. Então eu recebo a foto e falo, olha, essa seria o netinho do meu pai. Então a vida para eles seguiu, graças a Deus. Graças a Deus que aquela geração está perpetuando o nome daquela pessoa que se foi. Porque não adianta a gente lembrar só com tristeza. Vamos lembrar que a gente foi amiga, a gente sorriu um dia, a gente cantou parabéns, a gente deu risada. Vamos lembrar, se apegar nessa memória, é bem melhor. E você sente que as pessoas deixaram de falar sobre a pandemia, que as pessoas esqueceram? Como que você enxerga a maneira com que estamos tratando hoje em dia a questão da pandemia? Eu vejo assim, ninguém esqueceu, mas hoje virou um tabu até se falar. Gente, vamos usar máscara. Ai, já tem vacina, gente, para. Né? Não dá falta de ar essa máscara. Eu vi uma pessoa falar uma frase muito bonita, ela falou assim, é melhor você sentir falta de ar com a máscara do que você sentir uma falta de ar e ganhar um tubo, que seria o procedimento de intubação. Essa pessoa passou por isso. Então ela fala, máscara para mim é como usar um brinco. Eu coloco ela todos os dias quando eu vou trabalhar, e tiro ela a cada 3 horas, como é preconizado. Então acho que é isso. Perfeito. E o seu papel como profissional da saúde, né? Os seus colegas, como você enxerga a sua atuação, os seus colegas durante esse período? Eu acho que o papel da enfermagem, do auxiliar, do técnico, do enfermeiro, tudo que engloba a enfermagem, foi de ser uma ponte. A gente era uma ponte para o medicamento, uma ponte para o recado para a família, uma ponte para um questionamento para o médico, que ele não teve tempo de questionar para aquele paciente, né? A gente era mais um alento. Quando você vê uma enfermagem, você fala, a enfermeira me ajuda. Então eles se sentem mais confortáveis, a gente era mais que um conforto de pedir. Eu quero água, ou eu estou com falta de ar, ou eu estou com dor. A enfermagem é isso. A enfermagem é um alento, a enfermagem é um conforto. A enfermagem é uma ponte para um cuidado sempre maior. Perfeito. E como você se sente quando os profissionais de saúde são tratados como heróis, né? Como que você se sente em relação a isso? Porque vocês não receberam o apoio devido, vocês foram sobrecarregados, mas durante toda a pandemia era só os profissionais são nossos heróis. Era o marketing. Isso. Exatamente. Como você se sente em relação a isso? Você falou tudo, é um marketing. É um nome bonito. Nós não somos heróis. Nós somos pessoas como outras qualquer. A gente sente dor, a gente chora, a gente se magoa, a gente vai no banheiro, a gente adoece e adoecemos muito. Colocaram a enfermagem como herói, o profissional de saúde como herói, sabe por quê? Para tapar o sol com a peneira. Porque muitas vezes esse profissional de saúde não tinha uma cadeira para sentar. Esse profissional de saúde não tinha máscara para ele usar. Esse profissional de saúde não tinha uma palavra amiga para dizer, você está bem?
Você precisa de alguma coisa? Não. Heroísmo, o herói é bonito, os da Marvel. Porque nós não somos heróis, nós somos sofridos. Nós fomos extenuados ao grau máximo. Né? É muito bonito você falar que a enfermagem, o profissional de saúde são tratados como herói no marketing, na televisão. Porque no real é só agressão, é condenação, né? É jogar nas costas de um profissional de saúde a culpa de não ter sido atendido, de estar esperando 3 horas para um atendimento, de não ter aquele produto ou aquele medicamento. Nós somos culpados. Nós somos humanos. Seria muito mais bonito se dizer que nossos profissionais são humanos. Porque herói não existe. Herói é bonito na televisão e de capa. Esses são os bonitinhos, nós não. Nós somos humanos e precisamos estar bem. Coisa que não deu para estar naquela época. A gente trabalhava, você tá bem? Não, mas vamos trabalhar assim mesmo, que melhora. Né? E para finalizar, Ana, você gostaria de... Como você gostaria de finalizar essa entrevista? É livre a sua declaração. Eu quero deixar um recado, acho que para as próximas gerações, para quem assistir, né, essa entrevista, né, que eu acho que assim, se coloque no lugar do outro. Quando você estiver lá e a sua ficha ou o seu atendimento estiver demorando e a enfermagem estiver passando para lá e para cá, atendendo, não fica achando que ela está passeando, não. A gente está resolvendo, a gente está atendendo, a gente está cuidando, a gente está promovendo saúde. Enfermagem, profissional de saúde é promoção de bem-estar. A gente está aqui para cuidar, a gente está aqui para amar também. Porque cada paciente que sai bem é uma grande vitória para a gente. Eu queria deixar esse recado. Obrigada. A gente que agradece, Ana. A gente que agradece, Ana. Muito obrigada.